Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Daverson. Será que é um atleta que interessa a Vitória para a Série A? Que é um nome que muita gente já tem falado sobre ele, até o Daverson deixou bem claro, né, sobre essa especulação de que ele se oferecendo para o Vitória no início do ano. Vou mostrar aqui para vocês, quero falar sobre isso. Além disso, quero falar sobre dois centroavantes, que um estava por último no futebol brasileiro e está em renovação de contrato lá na MLS, que vive uma fase bem legal. Se eu fosse o Vitória, eu ficaria de olho nessa possibilidade, dependendo de trazer o atleta de graça ou por um valor bem abaixo. E também sobre outro jogador que joga aqui no Brasil, já comentei sobre ele para vocês, e pode ser que deixe, né, o Atlético Paranaense nesse meio do ano. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos aqui a 58 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, considere deixar seu like, se inscrever. Falta aqui um pouco menos de 720 inscritos para chegarmos a essa meta. Então, contei com a ajuda de cada um de vocês. Então, bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, então quero começar falando com vocês sobre essa primeira opção que joga lá na MLS, recentemente foi para lá, que é o Rafael Navarro, centroavante de 24 anos de idade, onde está então lá no Colorado Rapids, onde nessa temporada vive uma fase bem legal, 14 jogos, 8 gols e 1 assistência, então 9 participações em gols em 14 jogos disputados. Pelo que eu vi aqui, ele ainda tinha contrato com o Palmeiras, ele foi emprestado pela equipe na temporada passada. É engraçado que no ano passado ele não conseguiu ter esse mesmo desempenho. Jogou bem menos, né? Foram aí 10 partidas pelo Colorado, mas apenas um gol e uma assistência. E aí nessa reta final do ano conseguiu dar a volta por cima com esses 8 gols até então. Ele chegou pro Palmeiras, vindo do Botafogo, chegou de graça. E aí então teve um empréstimo pro Colorado por um valor próximo da casa de 450 mil euros, né? Naquela ocasião 2 milhões e poucos mil reais. E aí então foi de empréstimo com um ano basicamente, né, de duração lá para a MLS e tem conseguido dar essa volta por cima. Jogador então que tem apenas 24 anos, então nesse ponto de vista eu acho que vale a pena, porque se você for analisar as opções para centroavante do Vitória são bem mais velhos, tirando o Alejandro, mas ele pertence à equipe do Red Bull Bragantino. E aí o Rafael Navarro então tem contrato então com o Palmeiras até o final de 2026. O Colorado então tenta uma renovação desse vínculo ou até mesmo a compra em definitivo. O Palmeiras não acho que vai fazer questão de repatriar o atleta que não conseguiu dar essa volta por cima, e se eu fosse o Vitória eu tentaria nessa contratação. Vale lembrar que pelo Botafogo foi muito bem em 2021, naquela ocasião 48 jogos, 16 gols e 10 assistências, não estava na Série A, foi importante por título da Série B de 2021, aí 2022 foi para o Palmeiras, teve muita chance no Palmeiras, não tem nem como reclamar. Em 2022, 48 jogos, 7 gols e 4 assistências. Se não estiver enganado, 5 desses foram na Libertadores, né? Ele marcou muitos gols na Libertadores daquele ano. E aí no ano passado, 17 jogos, 4 gols. Foi especulado no Vasco, foi especulado também no Cruzeiro. Acabou que foi para a MLS e vive uma fase ok por lá. E eu acho que poderia ser uma alternativa bacana. Você concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, quero falar aqui com vocês sobre a cotação aqui na Betfair para os jogos agora na final da Champions League. Jogaço entre Real Madrid e Borussia Dortmund, e aqui na Betfair já está aí com essa cotação interessante ainda na vitória do Real Madrid de 1,55 a cada real apostado. Então vamos aqui, por exemplo, caso o Real Madrid vence esse jogo, vamos colocar aqui R$100, voltaria R$55 de lucro. Ainda está com uma cotação interessante, porque eu estou vendo aqui 11 dias antes da final. Então, quanto mais antecedência você apostar, certamente você vai pegar uma cotação bem mais alta agora do que lá no dia do jogo. Lá no dia o pessoal começa a apostar, né? Vai estar 1,37, 1,38, até porque o Real Madrid é bem favorito. Tem ainda a opção, por exemplo, do Real Madrid vencer ou empate, pagando bem também, 1,12. Que aí, cara, eu acho que é bem provável que isso aconteça. Tem a opção aqui também do Borussia Dortmund vencer, né? Que, pô, é um time que chegou até aqui, não foi à toa. Borussia Dortmund vencer ou empate, 2,25, você pode colocar aqui R$100 também. Lembrando que na Betfair, a partir de R$65, você usando o meu cupom aqui embaixo na descrição, você dobra o seu primeiro saldo. Então, depositou 65, vai ter 130 para começar a apostar. Vamos apostar aqui, por exemplo, 130 na vitória do Real Madrid, ó, por exemplo. R$130, voltaria 201. Então, para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição, para você fazer, né, esses apostas tanto nesse jogo agora na final da Champions e nos próximos quando retornar o Campeonato Brasileiro. Bom, quero falar agora com vocês sobre o Daverson, né, centroavante então que está de malas prontas para deixar o Cuiabá nesse meio do ano. E vai lembrar, ele tem contrato então com o Cuiabá até o final da temporada, mas já chegou a um acordo com outra equipe que não foi revelado, tá, gente? Nenhum portal cravou, ele vai pro Grêmio, pro Vasco, enfim, os dois times que mais tiveram especulações.
não está definido. A tendência então é que ele deixe nesse meio do ano o Cuiabá com uma compensação financeira. E por que, né, que tem essa especulação dele em relação ao Vitória? Muito por conta daquele episódio que ele basicamente se ofereceu para o Vitória no início do ano, onde o lateral esquerdo, o PK, que jogou com ele, né, no Cuiabá, tinha postado uma foto e aí o Davidson meio que cavando uma vaga no Vitória, falando para arrumar uma vaga aqui para ele, que ele iria jogar e tudo mais. E aí então, desde então, a torcida do Vitória tem falado sobre isso. Se eu não estiver enganado agora, foi em janeiro ou fevereiro desse ano, mas procura de forma oficial, basicamente não teve, muito por conta desse ponto de vista financeiro. Eu acho que ficaria bem inviável agora, tanto em relação aos salários ou até mesmo em relação a essa compra em definitivo do centroavante. 33 anos de idade, nesse ano começou muito bem, né, a temporada, 17 jogos, 8 gols e 7 assistências. Ano passado também teve um bom desempenho, 17 gols e 2 passes, 11 deles sendo apenas na Série A do Brasileirão. Então é um atleta que eu gosto, mas para o Vitória agora eu acho que ficaria um pouco complicado. Até porque já fez algumas investidas para centroavante, apesar de que nenhum desses está conseguindo dar conta do recado na Série A. Eu acho que podemos esperar uma contratação, mas não sei se seria um atleta desse nível, com compensação financeira e tudo mais. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião, o que você acha desse ponto de vista técnico do Davidson e até mesmo dessa parte se tivesse que ter uma compensação financeira, mais um salário, por exemplo, 450, 550 mil por mês, não sei quanto que ele ganha, por exemplo, por mês lá no Cuiabá, mas certamente se chegasse para o Vitória, teria, né, o maior salário. E para terminar aqui com vocês, tem um centroavante que eu já comentei sobre ele, eu acho que é um cara muito interessante que vai ficar à disposição no mercado no meio do ano, que é o Lucas Diorio, que é um centroavante argentino que está no Atlético Paranaense e não tem conseguido jogar. Por quê, né? Porque ele é o reserva basicamente do Pablo, que marca gol com uma frequência muito alta no Atlético Paranaense. O reserva imediato é só o Mastriani e aí tem ele para ser um terceiro jogador nessa posição. E os números dele até aqui são bem interessantes, 8 jogos e 4 gols, contrato de 2 anos com o Atlético Paranaense, ele acabou de chegar e a torcida já pegou bastante no pé dele, e mesmo ele tendo uma média bem legal, né, 8 jogos e 4 gols, uma média de um gol a cada 2 partidas, que é superior a muitos jogadores aqui no Brasil. Destro tem 1,92 m de altura, e tenho certeza que se o Vitória, por exemplo, ficasse disposto a assumir o contrato que ele tem com o Atlético Paranaense, poderia chegar, sem sombra de dúvidas, nesse meio da temporada. Jogou apenas 2 jogos na Série A, com certeza não vai chegar a 7 até julho, quando o Real abre a janela, e eu acho um jogador bem interessante. Foi bem pelo León na temporada 22-23 lá no México, 40 jogos, 13 gols e 3 assistências, não conseguiu ter o mesmo desempenho no Pachuca, né, no último ano, só 2 gols em 16 jogos, passou também pelo Everton do Chile, foi bem, 11 gols em 22 partidas, e também pela uma equipe chamada LDU, lá do Equador, o LDU Porto Viejo, 16 gols em 36 jogos, centroavante de 27 anos, gosto bastante também. Então deixa aqui a sua opinião, Lento Navarro, o Davidson, o Diorio, qual dessas opções você acha que seria uma boa? Qualquer um desses eu acho que chegaria com status para ser titular. Você concorda comigo? Discorda? Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal e nos vemos aí numa próxima. Valeu, galera!